Seja bem-vindo ao Perícope, meu nome é Rafael Sá e esse espaço aqui é destinado ao estudo das Escrituras. Nós estamos estudando as perícopes do livro de Marcos e nós chegamos especificamente aqui ao texto de Marcos, capítulo 1, os versos 14 e 15, que formam mais essa perícope do livro de Marcos. A gente tem grande interesse de entender essa questão, porque até então nós vimos que Jesus Cristo é batizado, ele recebe os nossos pecados, porque ele veio para reinar, ele é o nosso rei, e logo em seguida ele é tentado, ele passa pelas tentações, o nosso rei é tentado. E o texto diz o seguinte: e depois ele corta a sessão para outra cena, e ele vai falar de um personagem que nós tínhamos visto até então, que é o personagem João. O texto está falando que João representa algo aqui. O que João representa? Ele é um evangelista. Isso é muito importante para a gente entender alguns fatos que vão aparecer aqui nesse contexto. O que é ser um evangelista? O que é que isso representa? Nós já vimos anteriormente que o evangelho pode ter a ver com uma moeda, o evangelho pode ter a ver com uma boa notícia, e o evangelho também pode ter a ver com uma boa notícia de uma vitória de um rei. E é exatamente isso que João está representando aqui. Nós temos ele como um evangelista, como portador de uma boa notícia, mas a boa notícia de João é sobre a vitória de um rei. Nós temos em alguns textos a presença de João dizendo, por exemplo, de que Jesus Cristo era maior do que ele. Ou seja, João está anunciando que nós teremos aqui a chegada de um rei, e ele já chegou, ele já estava presente desde a sessão anterior, e aqui nós temos precisamente esse fato sendo relatado. João ignora a presença de qualquer outro rei, porque ele está anunciando como evangelista a vitória de um novo rei. E como a gente sabe, anunciar a vitória de um rei dá problema. Muitas vezes, quando o evangelista saía da guerra para contar a boa notícia de que alguém tinha vencido, aqueles também que iam contar a notícia ruim de que o rei tinha perdido também eram considerados evangelistas. Não com as notícias maravilhosas presentes na história do rei que venceu, mas pelo contrário, com as notícias de destruição do povo, daquele rei que tinha perdido. Nós temos, por exemplo, um relato nas Escrituras, que nós temos a história de Davi e de Saul, quando o evangelista vai contar a história aparentemente muito boa de que agora Davi poderia reinar e ele era o rei legalmente porque Saul tinha morrido. Davi não gosta nada daquela história e ele manda matar o tal do evangelista que nós temos lá. Então o que acontece aqui é exatamente a mesma coisa. João, que é o evangelista que está anunciando a vitória de um rei, ele está anunciando a vitória de um rei exatamente para outro rei. É como se João dissesse naquele ambiente que agora nós temos um novo rei e que ele não reconhecia nem o César nem Herodes que estava representando o César. É importante afirmar que Marcos aqui ele pula toda essa história de Herodes, e aqui nós temos quase um ano de salto que Marcos faz, porque não é interessante para Marcos relatar qualquer história ou qualquer outro rei que não seja o rei verdadeiro, genuíno, que está chegando. Então é como se ele dissesse: João foi preso simplesmente porque ele estava falando sobre o evangelho. E aqui nós temos aqui o seguinte: depois que João foi entregue à prisão, ou seja, o destino desse evangelista aqui foi ser preso, porque ele estava falando da vitória do rei. Então, quando nós temos qualquer um dos evangelistas e qualquer um dos profetas do Antigo Testamento sendo presos, eles não são presos apenas porque é bom ser preso, alguma coisa do tipo, mas pelo contrário, eles são presos porque eles estão anunciando num reino diferente a vitória do rei, muito próximo com que a igreja e por que a igreja é perseguida. Porque quando Paulo fala, por exemplo, que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do rei, nós estamos representando um outro reino em qualquer outro lugar, e nós estamos falando da vitória de um rei. Então qualquer rei vai se incomodar com isso. Ele não vai conseguir conviver com a história de um outro rei vencendo aqui.
Então nós temos aqui a razão principal da prisão de João. É bom enfatizar também que a prisão naquela época ela não tinha a ideia que nós temos hoje de uma punição. A prisão era apenas um intervalo de tempo entre a condenação ou a pessoa ser solto. Então João não estava preso como ele não estava servindo naquele momento como uma punição para João. Ele não ficaria 10, 15 anos preso ali. A prisão era só o ambiente onde ele estaria entre a vida e a morte e muito mais propenso à morte. Então, ouvir falar que João foi preso aqui é a mesma coisa de dizermos que ele foi perseguido porque estava anunciando a vitória do rei para outro rei. Só que nós temos aqui a primeira fase concluída. Nós temos aqui a ideia de que nós concluímos o Antigo Testamento aqui. É como se nós disséssemos que aqui é a finalização dos profetas que vem até Jesus, porque agora em diante nós temos o genuíno rei. Agora Jesus é o genuíno rei. Então é uma passagem que nós temos aqui. O evangelista vai anunciar o rei e logo em seguida o rei sai para a Galileia. Detalhe, esse rei que já está reinando, e a ideia aqui que nós temos é de que esse rei sai para reinar exatamente isso, ele vai para uma região tradicionalmente dos gentios. Alguns chamam Galileia dos gentios, porque é uma área que abrangia diversos povos e muitos deles eram gentios, eles não adoravam o Deus de Israel. E pouquíssimos eram convertidos de fato. Então, esse rei não vai lutar contra Herodes ou contra o César de imediato. Ele vai para os gentios, ele vai anunciar a sua vitória, e aqui nós temos a presença de Jesus anunciando a sua vitória entre os gentios. E nós temos aqui uma palavra muito forte para quem lida com exposição de texto, que o texto fala que ele estava pregando. E a palavra pregando aqui é kerisson, melhor dizendo. E a palavra kerisson, ela está no tempo verbal, que é o presente. E o presente no grego ele tem uma função linear. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo não cessou de pregar. A própria ideia que nós temos aqui de verbo, e até a tradução em português traz uma espécie de gerúndio, é de que ele continua pregando todos os dias praticamente da sua vida. Ela é constante, nós temos Jesus Cristo pregando sempre. Como se a própria profissão desse rei fosse anunciar a sua vitória. Então essa pregação, esse kerisson de Jesus, ele vai acompanhar ele durante toda a sua vida. Isso que o tempo verbal aqui quer dizer. Há uma continuidade nesse ministério de Jesus e há uma continuidade nessa sua pregação. E o que é que ele vai anunciar que nós temos aqui? Vejamos. Ele vai anunciar o Evangelho. Ele vai contar as boas novas, como nós já dissemos, sobre ele mesmo, sobre Jesus, sobre o seu reino. E ele está falando exatamente e precisamente da sua vitória. Isso é o que nós temos aqui de conteúdo do Evangelho. E ele está pregando o Evangelho do reino de Deus. Vejam que a própria temática que nós temos aqui é de que existe um novo reino, nós temos um novo reino aqui presente, e esse novo reino aqui presente tem a figura histórica de um rei que vai literalmente começar sua pregação entre os gentios. Lembrando que a pregação desse rei é constante, então ele não cessa de fazer isso. Jesus Cristo pregava todos os dias, se necessário fosse. E nós temos aqui a continuação desse texto. E nós temos exatamente a mensagem desse rei. Qual seria a mensagem desse rei? Ele começa dizendo o seguinte: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O que é que isso quer dizer? Vamos lá pensar aqui. Nós temos aqui um verbo que está no perfeito, no tempo verbal perfeito. E esse tempo verbal quer dizer algo que foi completamente acabado, não tem
mais chance de ter de novo esse algo, ou seja, o tempo acabou, não existe mais tempo. O tempo dos reis todos acabaram. Como diz a profecia de Daniel, essa pedra que é cortada lá, ela definitivamente chega aqui. O tempo foi cumprido. Mas só que o perfeito, o tempo verbal perfeito, tem outra surpresa. Por quê? Ele é um tempo que está acabado, ou seja, a ação é pontilear, mas ela gera um certo efeito. Ou seja, o reino, o tempo está cumprido, não existe mais tempo, né? O tempo que ele se refere aqui está cumprido, está completo, mas essa completude do reino vai gerar um efeito futuro. Essa completude do tempo, melhor dizendo, vai gerar um efeito futuro. É como se ele dissesse: um novo tempo está sendo fundado, onde o antigo tempo acabou, nós temos um novo tempo de uma vez por todas, não existirá outro tempo, é isso que ele está querendo dizer. Inclusive, quando Pedro vai falar em Atos, ele fala que nós estamos nos últimos dias, é exatamente isso que quer dizer, ou seja, inclusive a inspiração de Marcos é Pedro. O tempo está cumprido, nós estamos nos últimos dias, mas esses últimos dias nós teremos o cumprimento gerando efeitos, né? Esse tempo cumprido vai gerar efeitos. E ele fala que o reino de Deus está próximo. A tradução não ajudou muito aqui, porque aqui nós temos um verbo também, que está na mesma categoria do tempo verbal anterior, ou seja, nós temos o perfeito aqui, e com a mesma característica. É um próximo que nós não teremos mais, ou seja, nós não teremos outro reino, nós só teremos agora o reino de Deus, e esse reino de Deus é que vai começar a gerar diversos efeitos infinitos, nós poderíamos dizer assim, a partir desse tempo. Ou seja, nós não teremos mais nem o tempo que não seja o tempo de Deus, e nós não teremos nenhum reino que não seja o reino de Deus. Esse reino está próximo e cumprido. Nós não teremos mais necessidade de termos nenhum reino novo, nenhum tempo novo. Esse tempo já chegou e esse reino também chegou. E é muito interessante porque essa primeira parte aqui que nós temos até aqui, ela está falando de uma das partes da pregação profética. Os profetas, eles utilizavam geralmente dessa temática para falar sobre o juízo. Ou seja, essa primeira fala de Jesus é uma fala de juízo. Por isso nós temos aqui o acabamento de uma época. Nós temos uma ação que acaba, mas que vai gerar um futuro efeito. E provavelmente, se a gente pegar uma interpretação desse texto aqui, esse efeito que vai gerar é exatamente as duas coisas, os dois verbos que vêm depois, que são eles: metanoete e pisteuete, que é arrependei-vos e crede no Evangelho. Detalhe para isso daqui. O que ele está falando, e aqui esses dois verbos indicam também o mesmo tempo verbal, diferente dos outros, mas aqui eles são o mesmo tempo verbal. Nós temos um presente, ou seja, a ação aqui vai ser uma ação contínua, ou seja, nós vamos sempre estar nos arrependendo e sempre crendo, só que com um diferencial. O tempo, o modo verbal aqui que nós temos é o que nós chamamos de imperativo. Imperativo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que agora esse rei não está anunciando isso como se ele dissesse: se você quiser, você crê no Evangelho. Pelo contrário, o que o rei está dizendo aqui é literalmente que agora nós temos uma ordem para arrependimento constante e uma ordem para uma fé constante. Ou seja, ele não deixa margem nenhuma para que se nós quiséssemos, nós vamos nos arrepender, se nós quiséssemos, nós vamos crer. Pelo contrário, o imperativo aqui do rei é uma ordem. Como nós estamos tratando aqui literalmente de um rei que está pregando juízo, e nessa segunda parte nós temos ele pregando a salvação, nessa segunda parte, o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer literalmente
que esse rei não está apenas pregando, ele está ordenando. Nas sessões posteriores nós vamos ver que essas ordens são atendidas de pronto, porque aqui, o que nós temos aqui, e o que Marcos quer deixar bem claro, é que esse rei que está pregando, ele tem uma mensagem de arrependimento, tem uma mensagem de salvação, mas a mensagem de salvação é uma ordem. Então, aqueles que ouvem o imperativo para a salvação devem crer e devem se aproximar de Jesus. A gente fica por aqui. Eu peço você que, se quiser, pode assinar o nosso canal, compartilhar esses vídeos nas redes sociais, porque tem ajudado bastante, a gente tem aprendido muito. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar tirar. Qualquer comentário que você colocar aí a gente vai levar em conta para que nós possamos crescer juntos nessa pregação do Evangelho e no reino de Jesus Cristo.